Hoje a gente vai desvendar um mistério médico que frustra milhões de pessoas. Pensa só, sentir dor no peito, mas os exames voltarem limpos. É uma situação bem assustadora, né? E isso não é raro. Cerca de metade dos pacientes que fazem angiograma por dor no peito não tem obstruções. A maioria ouve que a dor não cardíaca, ou seja, continuam sem um diagnóstico claro e com incerteza. Mas a condição tem nome, ANOCA. A dor é real, só que a causa não é um bloqueio óbvio. Para entender, imagine o trânsito. O exame padrão vê a rodovia fechada, mas ignora o caos nas ruazinhas. Então, como é que se consegue enxergar esse engarrafamento escondido? A resposta está na tecnologia. É a ressonância magnética cardíaca de estresse que consegue medir o fluxo de sangue nos menores vasos. E foi exatamente isso que um novo estudo testou. Se esse exame avançado resolveria de vez o mistério. Foram 250 pacientes que conviviam com essa dor e essa incerteza todos os dias. Eles foram divididos. A grande diferença? Se os médicos poderiam ou não usar os resultados do novo exame. E os resultados? Bom, foram realmente impressionantes. Vamos dar uma olhada? Olha só, para mais da metade dos pacientes, o diagnóstico foi completamente reclassificado. Incrível, né? Aquela dor não cardíaca finalmente recebeu o nome certo: angina microvascular, uma condição real do coração. E ter o diagnóstico certo fez uma diferença gigantesca na qualidade de vida e nos sintomas de angina. Na prática, essa diferença nos números significa sair de uma dor semanal para poder ter uma vida ativa. E os benefícios foram em cascata. O diagnóstico preciso melhorou a saúde dos pacientes de forma geral. Pois é, isso muda o jogo. Para os pacientes, finalmente significa uma resposta. Para os médicos, uma nova ferramenta. A conclusão do estudo é clara: olhar o fluxo sanguíneo em detalhe melhora o diagnóstico e o bem-estar. Isso traz validação e esperança para milhões que ouviram que não era nada. A dor é real e tratável. Fica a pergunta: será que um diagnóstico mais preciso pode finalmente acabar com anos de dor sem explicação? Dor no peito. É um sintoma que assusta, né? E para milhões de pessoas, isso se torna um mistério médico super frustrante. A pessoa faz exames complexos e eles não encontram nada de errado nas artérias principais do coração, mas a dor continua lá. Por quê? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em um estudo super inovador que oferece uma nova resposta para essa pergunta. A gente vai ver como uma nova forma de enxergar o coração está mudando completamente o jogo para pacientes que há muito tempo vivem sem um diagnóstico claro. Vamos começar entendendo o cenário. Imagina só, um monte de gente vive com uma dor no peito que realmente atrapalha o dia a dia. Aí, elas passam pelo exame padrão, a tal da angiografia coronária, e o resultado volta limpo. Para quem sente a dor, não é o fim da linha, mas para a investigação médica, muitas vezes é ali que tudo para. Então, fica a pergunta: por que o exame padrão para dor no peito tantas vezes não encontra o problema real? Vamos dar uma olhada no que esses exames realmente mostram e, mais importante ainda, no que eles não conseguem ver. Olha só esse número, é de cair o queixo. Em um estudo bem recente, essa foi a porcentagem de pacientes que ouviram que a dor no peito era, provavelmente, não cardíaca, depois de fazer um angiograma padrão. Quase todo mundo. Isso levanta uma suspeita enorme, não é mesmo? E essa citação da pesquisa vai direto ao ponto. A investigação para, mas a dor, não. As pessoas acabam ficando num limbo, sem respostas e sem um tratamento direcionado para o problema delas. Essa analogia aqui é perfeita para entender o que acontece. O angiograma é uma ferramenta fantástica para aquilo que ele foi desenhado para fazer: encontrar grandes bloqueios nas artérias principais, as rodovias do coração. Mas, e se o problema estiver no trânsito das ruas da cidade, nos vasos sanguíneos menores? E é exatamente aqui que a história começa a mudar. Os pesquisadores usaram uma ferramenta mais avançada para achar a peça que faltava nesse quebra-cabeça, permitindo que os médicos vissem o que antes era basicamente invisível. Vamos ver como essa nova abordagem funciona. Então, a grande virada está aqui. A diferença é entre olhar a estrutura do encanamento e medir o fluxo da água. O angiograma vê a tubulação, as rodovias. Já a ressonância magnética cardíaca de estresse, ou Stress CMR, mede quanta água está de fato passando por todo o sistema, das rodovias até as ruazinhas da cidade. E é exatamente isso que a Stress CMR consegue detectar: a tal da disfunção microvascular coronariana.
O problema não é um bloqueio físico, um entupimento. O problema é funcional. As ruas da cidade simplesmente não se abrem como deveriam para deixar o sangue passar. E isso causa uma espécie de congestionamento funcional. Ok, ter uma nova ferramenta é muito promissor, mas a grande pergunta é: ela realmente faz a diferença para quem está sofrendo? Para descobrir, os pesquisadores montaram um experimento super engenhoso para testar se dar aos médicos esse olhar mais profundo realmente mudaria os resultados para os pacientes. E o estudo não foi feito com um grupo super específico, não. Eram pessoas comuns, idade média de 63 anos, metade mulheres, e quase metade já tinha sido até hospitalizada por causa da dor no peito, um grupo que representa milhões de pessoas no mundo todo. A ideia do estudo foi simples, mas muito inteligente. Todo mundo fez os 2 exames. Só que para um grupo de médicos, eles revelaram a pista extra da Stress CMR. Para o outro grupo, não. A grande questão era, será que essa informação a mais ia mudar o jogo? E então, o que aconteceu quando os médicos tiveram acesso aos resultados desse exame mais aprofundado? Os resultados foram, para dizer o mínimo, dramáticos. Vamos ver como essa história se desenrolou? Para mais da metade dos pacientes, a informação da Stress CMR reclassificou completamente o diagnóstico inicial. Pensa só nisso. Para 1 em cada 2 pessoas, o diagnóstico que elas tinham por meses ou até anos estava, na melhor das hipóteses, incompleto. Esse gráfico aqui conta a história toda em 2 barras. No grupo de controle, onde os médicos só tinham um angiograma, quase todo mundo, 98,4%, saiu com um diagnóstico de dor no peito não cardíaca. Mas no grupo de intervenção, com a informação extra, metade deles recebeu um diagnóstico cardíaco específico, angina microvascular. O mistério começou a ter nome. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Ter um diagnóstico mais preciso é academicamente interessante? Mas isso se traduz numa qualidade de vida melhor para quem sofre com a dor no dia a dia? A resposta foi um sonoro sim. O grupo de controle, sem o diagnóstico preciso, não teve praticamente nenhuma melhora nos sintomas ao longo de 12 meses. Mas o grupo com o diagnóstico informado pela CMR olha essa melhora, um salto de quase 22 pontos numa escala de 100. Isso significa menos dor, menos limitações e uma qualidade de vida muito, mas muito melhor. Então, o pulo do gato é que essa melhora não foi um passe de mágica. Foi o resultado do que a gente chama de medicina estratificada. Um diagnóstico preciso permitiu que os médicos escolhessem as terapias certas, as mais eficazes. Eles não estavam mais atirando no escuro, agora eles tinham um alvo claro. Mas o impacto dessa abordagem vai muito além de simplesmente aliviar os sintomas. Ela aponta para uma verdadeira mudança de paradigma no cuidado ao paciente, oferecendo um caminho claro onde antes só existia incerteza. E o mais incrível é que os benefícios não se limitaram à dor no peito. Ao longo de 1 ano, o grupo com o diagnóstico preciso também viu melhorias em fatores de risco cardiovascular super importantes. A pressão arterial e o IMC diminuíram e o risco previsto de ter um problema cardiovascular sério nos próximos 10 anos também foi reduzido. No fim das contas, o que essa análise toda nos mostra é algo muito poderoso. Ao resolver um mistério médico antigo, essa abordagem não só dá um nome à dor de alguém, validando o que a pessoa sente, mas também oferece esperança e, finalmente, um plano concreto de ação para milhões de pessoas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Este estudo é um lembrete muito forte de que, às vezes, os maiores avanços na medicina não vêm de um novo remédio, mas sim de uma nova maneira de ver. Uma maneira que nos permite olhar além do óbvio e encontrar as respostas que sempre estiveram ali, escondidas nas ruas da cidade do nosso corpo. Pensa numa cena bem comum e frustrante. Uma pessoa começa a sentir dor no peito. Aquela dor que assusta, sabe? Sim. Que faz pensar no pior. Ela corre para o médico, faz um monte de exames e, no fim, passa por um procedimento super invasivo, uma angiografia ou cateterismo. Para ver as artérias do coração por dentro. Exato. E aí, depois de toda essa ansiedade, o médico volta e diz: olha, boa notícia. Suas artérias principais estão limpas. Essa dor, provavelmente não é do coração. Parece um alívio, mas na verdade não é. Porque a dor continua lá. Continua lá. E a pessoa fica num limbo, sem diagnóstico, sem tratamento. É um enigma. E o mais frustrante é que a dor é real, não é imaginação. Ela só não aparece no exame que a gente costuma usar como padrão. E é para resolver esse enigma que a gente está aqui hoje.
Nossa análise vai fundo num estudo incrível que foi destaque no resumo da série de publicações mais relevantes em cardiologia do Dr. Dari Santucci, de novembro de 2025. Um trabalho publicado na Nature Medicine, que é uma revista de altíssimo impacto e que desafia o jeito que a cardiologia encara esse problema. Isso. A nossa missão aqui é entender como uma nova abordagem pode, finalmente, dar respostas. A grande questão é: será que a gente está olhando para o lugar errado? É possível ir além da anatomia e usar imagens que mostram o fluxo de sangue para mudar o jogo? Perfeito. Esse problema tem até nomes técnicos, né? ANOCA e INOCA, que basicamente significam angina ou isquemia sem artérias obstruídas. Nomes complicados. Mas a analogia ajuda a entender. Pensa no coração como uma cidade. A angiografia tradicional, o cateterismo, é como um helicóptero que só olha as grandes avenidas, as rodovias. As marginais, né? Isso. Se não tem um engarrafamento gigante, um bloqueio total ali, o relatório do helicóptero diz: trânsito livre. E o problema pode ser um caos generalizado em todas as ruas e vielas menores, Exatamente. certo? A angiografia é cega para a microcirculação. Esses vazios minúsculos que fazem a entrega final de oxigênio para o músculo do coração. Entendi. E uma disfunção nesses pequenos vasos é uma causa super conhecida de angina. Só que na prática ela é quase sempre ignorada. O paciente faz a angiografia, o resultado vem normal e a investigação para ali. E a pessoa volta para casa com a mesma dor e um diagnóstico vago de dor torácica não cardíaca. É isso. Ok, então vamos mergulhar nesse estudo. Ele foi desenhado para tapar justamente esse buraco. A ideia era pegar esses pacientes que já estavam no limbo e usar um exame diferente. Uma ressonância magnética cardíaca de estresse. Isso. E não é uma ressonância comum que tira uma foto do coração parado. Certo? Ela mede o fluxo de sangue de verdade, em tempo real, em cada pedacinho do músculo cardíaco, enquanto o coração é estressado com o remédio para simular um esforço. Ah, então ela mostra exatamente onde o trânsito nas ruelas está ruim. Perfeito. A angiografia vê a estrada, a ressonância vê os carros andando nela. E eles pegaram 250 pessoas com esse perfil, dor no peito crônica e angiografia sem nada grave, idade média de 63 anos e, um dado importante, quase metade eram mulheres. Um grupo que costuma ser ainda mais subdiagnosticado. E aí vem a parte genial do estudo, que é o desenho dele. Sem dúvida. A metodologia é o que dá tanto peso para tudo isso. Eles dividiram os 250 pacientes de forma aleatória em 2 grupos, um de intervenção e um controle. Ok. E aqui está o pulo do gato, o desenho cego. Todos os pacientes fizeram a ressonância. A diferença é que, no grupo de controle, o resultado detalhado do fluxo foi Guardado. guardado como O médico não viu. o médico que cuidava do paciente não viu. Ele continuou o tratamento com base no que já tinha, ou seja, na angiografia limpa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O médico do grupo de controle sabia que tinha uma informação nova e potencialmente vital sobre o paciente dele, mas ele não podia acessar. Exato. E isso é fundamental para a ciência. Garante que qualquer diferença no final seja por causa do conhecimento que a ressonância deu, e não por outros fatores, tipo o efeito placebo. Entendi. Já no grupo de intervenção, o laudo completo foi entregue para o médico. E ele pôde usar aquela informação para ajustar o diagnóstico e o tratamento. É um teste puro do valor daquela informação. É um desenho brilhante, super inteligente. Então a grande pergunta é: fez diferença? O que aconteceu quando um grupo de médicos teve acesso a essa foto do fluxo de sangue e o outro não? A diferença foi sísmica. Começando pelo diagnóstico. O estudo mostrou que o diagnóstico inicial, baseado só na angiografia, foi completamente reclassificado em 131 dos 250 pacientes. 131. Isso é mais da metade. 53%. Mais da metade. Então, para cada 2 pessoas que saíam do consultório com um não é seu coração, uma delas, na verdade, estava sendo mal diagnosticada. É um número gigantesco. É basicamente um cara ou coroa. Exatamente isso. E os números ficam ainda mais chocantes. Olha só. Antes do estudo,
97,6% de todo mundo ali tinha o rótulo de dor torácica não cardíaca. Quase todos. Era um consenso. Depois da ressonância, no grupo de intervenção, onde os médicos viram o resultado, 50% dos pacientes foram diagnosticados com angina microvascular. Metade. Metade. Agora, olha para o grupo de controle, onde os resultados ficaram escondidos. Apenas um único paciente, 0,8%, recebeu esse mesmo diagnóstico. Nossa, a diferença é brutal. Então, a doença não era invisível, a ferramenta de diagnóstico que era. Inadequada. Perfeitamente colocado. O fascinante aqui não é a descoberta de uma doença nova. A angina microvascular não é nova. O que o estudo escancara é a dimensão do erro diagnóstico que a prática padrão estava cometendo. Entendi. Aquele rótulo de dor não cardíaca era, em muitos casos, uma conveniência para uma investigação incompleta. A dor era sim do coração, mas de uma parte do sistema que a gente não estava olhando. A ressonância não inventou o problema, ela só acendeu a luz na sala escura onde ele sempre esteve. Ok, isso muda tudo no papel. Mas vamos para o que realmente importa: a vida das pessoas. Aquela pessoa do começo da nossa conversa, frustrada, com dor, o que um diagnóstico correto muda no dia a dia dela? Ela volta a conseguir subir um lance de escada sem medo. Exatamente esse tipo de impacto. E o estudo mediu isso de uma forma muito objetiva, usando uma ferramenta chamada Seattle Angina Questionnaire, ou SAQ. Certo. Não é um simples "você tá melhor". É um questionário super detalhado que mede como a angina limita a vida, a frequência da dor, as limitações físicas, a qualidade de vida geral. E quais foram os resultados? O diagnóstico novo se traduziu numa vida melhor? De uma forma que, olha, superou as expectativas. O principal resultado era a mudança na pontuação do SAQ depois de 12 meses. No grupo de intervenção, o que recebeu o diagnóstico preciso, a pontuação melhorou em média impressionantes 21,7 pontos. Uau! 21,7. Para quem não conhece a escala, isso é uma mudança de jogo, certo? Não é uma melhora sutil. De forma alguma. É o equivalente a alguém passar de ter dor no peito quase todo dia para conseguir levar uma vida praticamente normal. É uma transformação. E o mais chocante é o que aconteceu com o grupo de controle. O que continuou com o tratamento padrão. Isso. A pontuação deles não só não melhorou, como na verdade piorou um pouquinho. Caiu 0,8 pontos. Inacreditável, quer dizer, sem o diagnóstico certo, a tendência era só ladeira abaixo. A diferença entre os grupos foi de quase 23 pontos. Então... É enorme. É uma diferença clinicamente massiva. A melhora foi em tudo. Menos crises de dor, mais capacidade de fazer atividades e, claro, uma satisfação muito maior com o tratamento. Eles finalmente tinham um nome para o problema e um tratamento que funcionava. A pergunta que não quer calar é: como? O que os médicos fizeram de diferente com essa informação nova nas mãos? Eles finalmente puderam usar as ferramentas certas para o problema certo. Com o diagnóstico de angina microvascular na mão, eles se sentiram seguros para prescrever os remédios que atacam a causa do problema. Faz todo sentido. Se o problema não é um cano principal entupido, mas sim o trânsito nos caninhos, você precisa de remédios que relaxem e dilatem esses pequenos vasos. Que tipo de medicamentos são esses? Principalmente os bloqueadores dos canais de cálcio e os nitratos de ação prolongada. O uso desses remédios foi muito maior no grupo de intervenção e, algo crucial, eles também passaram a prescrever mais terapias preventivas. Tipo aspirina e estatina. Exato. Eles passaram a reconhecer que, mesmo com as grandes artérias abertas, aquele paciente tinha, sim, um problema cardiovascular real que precisava de prevenção a longo prazo. Então não é só sobre se sentir melhor agora, é sobre ficar mais saudável no futuro. A coisa vai além do alívio do sintoma. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos um efeito dominó muito positivo. Depois de um ano, o grupo que recebeu o diagnóstico correto tinha melhorias em fatores de risco importantíssimos. A pressão arterial, por exemplo... O que aconteceu com a pressão? Eram em média 132 no grupo de intervenção, contra 140 no grupo de controle. 8 pontos a menos é uma redução muito relevante para o risco de infarto e AVC.
Nossa, muito. E não parou aí, né? Não. O índice de massa corporal, a circunferência da cintura, tudo melhor no grupo de intervenção. O resultado final foi que o risco cardiovascular projetado para os próximos 10 anos foi significativamente mais baixo nesse grupo. Isso é fascinante, porque um diagnóstico correto parece ter empoderado os pacientes, talvez. Além do remédio, será que saber o que se tem, ter um nome para o problema, fez com que as pessoas se cuidassem mais? Essa é uma excelente observação. O estudo não prova isso, mas é uma hipótese muito forte. Quando alguém ouve repetidamente que não é nada, a pessoa pode se sentir desmotivada. Quando recebe um diagnóstico concreto, entende a causa da dor, vê um plano de tratamento, a adesão e o autocuidado tendem a aumentar muito. A pessoa se torna agente da própria saúde. Exato. Deixa de ser uma vítima de um sintoma misterioso. Então, resumindo tudo, para essa população com dor no peito e artérias limpas na angiografia, ir além e investigar o fluxo com uma ressonância de estresse não é um luxo, é uma estratégia que vira o jogo. Totalmente. Ela redefine diagnósticos, devolve qualidade de vida e ainda reduz o risco futuro. A pesquisa parece gritar que a forma como a gente avalia a dor no peito precisa de uma atualização urgente. Sem a menor dúvida. O paradigma de obstrução ou nada está se mostrando perigosamente incompleto. Esse estudo é um passo gigantesco na direção certa, usando uma tecnologia não invasiva para resolver um problema comum e negligenciado. Mas ele abre a porta para a próxima pergunta. E qual seria? Isso levanta uma questão importante para o futuro. O estudo focou, de forma brilhante, na disfunção microvascular. Mas existe outra causa importante de Ianoka, o vasoespasmo. Que é quando a artéria se contrai sozinha, mesmo sem placa. Exato. E o padrão ouro para diagnosticar isso é um teste invasivo, durante o cateterismo, com uma substância chamada acetilcolina, algo que não foi feito nesse estudo. Entendi. Então, mesmo com esse avanço todo, ainda pode ter gente escapando pelo vão dos dentes. Exatamente. A questão que fica para reflexão é, embora essa abordagem com ressonância seja um salto quântico para a maioria, será que ainda existe um subgrupo, talvez esses com espasmo, que ainda não está recebendo o diagnóstico mais preciso possível? O próximo passo, talvez, seja integrar essas ferramentas à imagem funcional e os testes provocativos para criar um mapa diagnóstico ainda mais completo para essas condições tão complexas e que por tanto tempo foram tratados como se não existissem.